Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos muito agradecidos ao Senhor por mais uma semana que o Senhor tem nos dado, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, Senhor, pelo livramento, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pela graça que o Senhor tem nos dado através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conceda-nos, ó Deus, a cada dia da Tua graça para superarmos todas as adversidades que vêm sobre nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido a todos vocês que estão nos acompanhando a abrir as suas Bíblias na Epístola de Tito, no capítulo 2, no versículo 11. Epístola de Tito, capítulo 2, versículo 11. Que diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Uma das coisas mais importantes que precisamos, meus queridos, aprender e a entender é com respeito à graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse em uma das suas epístolas que pela graça nós somos salvos, que não seria por meio das obras para que ninguém pudesse se gloriar. Mas o que seria graça? Há quase que um jargão em nosso meio evangélico, e se perguntar aos irmãos o que seria graça, rapidamente vão responder: graça é favor imerecido. Mas será que entendemos a profundidade dessa palavra com essas 5 letras? Graça. E é importante entendermos quem é, de fato, a maravilhosa graça de Deus. Decifrar a graça como um todo é um grande desafio para nós, desde o seu conceito até o alcance dela, sua força, seus aparentes dilemas. Por outro lado, podemos dizer que é maravilhoso perceber como Deus nos ama inefavelmente. E este amor incondicional de Deus, este amor inefável de Deus, é a sua graça. Isso é graça. Um favor imerecido da parte de Deus, que permite ao homem comum existir. E, por outro lado, nos abre o caminho, para nos relacionarmos com Ele. A graça de Deus nos abre caminho para podermos nos relacionar com Ele. A graça, podemos dizer, que é um presente inefável de Deus. Deus é um ser transcendente. Ele está em outra dimensão, uma dimensão espiritual. Nós, com nossos olhos carnais, físicos, com a nossa matéria, jamais conseguiremos contemplar, enxergar ou ir aonde está o nosso Deus. Porque nós somos matéria. Mas Deus, na sua imanência, ao passo que Ele é transcendente, ao mesmo tempo Ele é imanente. E a imanência dele é essa bondade, essa misericórdia de querer se relacionar com a sua criatura e estender o seu cetro de graça para uma criatura tão insignificante, para a luz da grandiosidade do universo, estender a sua atenção para essa criatura. Isso podemos chamar de graça. O conceito e os contornos sobre a graça de Deus são realmente muito importantes, pois a graça de Deus é a base da nossa salvação. Pela graça sois salvos, diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, como eu disse no início. A graça é
uma peculiaridade do cristianismo. Não existe nenhum outro credo religioso. Somente com o sacrifício do Redentor é possível justificar o homem, sem antes matá-lo. A graça de Deus, ela nos salva da morte, nos livra do pecado e nos confere a condição de servos de Deus, assumindo o quê? A nossa fraqueza. Como definiríamos a graça? Que definição daríamos então para a graça? Graça seria a concessão da bondade a alguém que não tinha direito. É isso que chamamos de graça. Favor imerecido. Nós não tínhamos direito à vida eterna, mas Deus, através do seu Filho Jesus, nos concedeu. No grego, podemos chamar a graça de charis, a palavra traduzida por graça. Ela envolve muitos sentidos. Significa graciosidade, atrativos, favor, cuidados, ou ajuda graciosa, bondade. Podemos ver no livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 2, Romanos, capítulo 3, versículo 24, Gálatas, capítulo 5, versículo 15, nas saudações às cartas, bênçãos expressas no fim das mesmas, ou o desejo de bem-estar acerca dos eleitores dessas cartas. Isso ocorre em todas as epístolas de Paulo, aparecendo ali os significados de aplicação prática da boa vontade, ou seja, favor, um dom gracioso, bênção graciosa. 2 Coríntios, no capítulo 8, do versículo 4, versículo 6, também no capítulo versículo 19, graça, favor divino, gratuito. Deus é o Deus de toda graça, diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Pelo que esse vocábulo também indica os efeitos produzidos pelo modo gracioso, como Deus trata os homens e também o sentido de gratidão. A graça de Deus. Paulo, ele declarou firmemente que a graça é dada por Deus e de forma alguma a graça é insuficiente, conforme Romanos 3, 24. E há diversos versículos que podemos citar corroborando com o que acabamos de falar. A graça de Deus é para o apóstolo Paulo radiante suficiência de Deus. É a radiante suficiência de Deus. A frase, a graça de Deus, o que ela significa? Ela significa o amor generoso e o dom de Deus pela qual em Cristo a salvação é concedida ao homem e um novo mundo de bênção se abre. A graça de Deus, ela é manifestada na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. A graça de Deus, ela só pode ser encontrada no cristianismo genuíno. E por que eu falo isso? Em nenhum outro lugar há a ideia de ser beneficiado por Deus sem fazer absolutamente nada. Veja que nas principais religiões do mundo, o homem precisa fazer algo para agradar a sua divindade. O homem precisa fazer algo para conquistar a graça da sua divindade. Em nenhum outro lugar
podemos dizer que há essa ideia de alguém ser beneficiado por Deus, por um Deus sem nada, sem fazer absolutamente nada. Se alguém buscar os dogmas de qualquer outras religiões, encontrará sempre uma relação de mérito para conseguir bênção. Podemos dizer que no cristianismo genuíno, de fato, nós vemos hoje um cristianismo, algumas ramificações do cristianismo, com deturpações, com concepções errôneas com respeito à graça de Deus. No cristianismo, porém, e aí eu falo novamente, cristianismo genuíno, a salvação ela é dada gratuitamente. Isso não é pelas obras, para que ninguém venha se gloriar, diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 9. Pela graça sois salvos. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas é por intermédio da fé. O evangelho da graça justifica quem errou e condena o homem sem fé, mesmo que ele tenha boas obras. Veja que isso é muito importante para todos quantos nos ouvem. Não basta somente, que é importante praticar boas obras, não basta somente praticar boas obras, mas é importante ter fé, porque sem fé é impossível receber a graça bendita de Deus. Sem fé é impossível receber a salvação, que é dada de graça. A salvação é dada de graça, não é pelos méritos, não é pelas obras, mas o que Deus espera do homem, o que Deus requer do homem, apenas que este tenha fé. Antes de falar da graça especial, eu quero compartilhar com vocês sobre a graça comum, que é importante dividirmos a graça comum e a graça especial. E com isso vocês vão ver como Deus é bom, como Deus é bondoso, como Deus é amor, porque antes de falarmos da graça especial, queremos falar da graça comum. Quando Adão e Eva pecaram, eles tornaram-se réus da punição eterna e, consequentemente, da separação de Deus, uma separação eterna, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 17. Do mesmo modo, hoje, quando os seres humanos pecam, quando nós pecamos, nos tornamos sujeitos à ira de Deus e à punição eterna. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso significa, mais uma vez, que as pessoas pecam e a justiça de Deus requer somente uma coisa, que elas sejam eternamente separadas de Deus. Porque a justiça é a espada da santidade de Deus. Um dos atributos morais de Deus é santidade. Deus é santo, totalmente santo, puro, e não há contaminação alguma em Deus. E outro atributo moral de Deus, justiça. Portanto, a justiça é a espada da santidade de Deus. Então, por mais que Deus nos ame, por mais que Deus tenha misericórdia de nós, a sua justiça, ela bate o martelo dizendo: pecou, é digno de morte. E aí que entra essa questão da graça, né? De fato, isso foi o que aconteceu aos anjos que pecaram e poderia ter acontecido exatamente conosco, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo, como diz lá o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2,
no versículo 4. Mas, de fato, Adão e Eva, eles não morreram imediatamente, embora a sentença de morte começasse a ser aplicada na vida deles desde o dia em que eles pecaram. A execução plena da sentença de morte, ela foi retardada por muitos anos. Além disso, milhões dos seus descendentes, como nós, como você e eu, que estamos aqui, até o dia de hoje, não morrem, nem vão para o inferno no momento que pecam, mas continuam a viver ainda por muitos anos. Quantas pessoas estão diariamente pecando, mas ainda não foram para o inferno, porque ainda não morreram fisicamente. Como pode ser isso? Como Deus pode, então, continuar conferindo bênção aos pecadores, pecadores que merecem sentenças de morte? Não somente os que finalmente serão salvos, mas também há milhões que nunca serão salvas, dessas pessoas que não serão salvas, cujos pecados nunca serão perdoados porque elas não têm fé. Mesmo assim, Deus continua estendendo da sua graça, é o que chamamos de graça comum. A resposta a essas perguntas é que Deus concede a todos os homens, a toda criatura, a toda a raça humana, a sua graça comum. Podemos definir graça comum da seguinte maneira: graça comum é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não são partes da salvação, que não tem nada a ver com a salvação. A palavra comum aqui, ela significa algo que é dado para todos os homens e não é restrito somente aos crentes ou aqueles que estenderam ao Senhor com a fé, ou os eleitos, podemos dizer assim. Podemos dizer encontrar algumas razões para defendermos esse posicionamento que Deus estende a sua graça comum a todos os homens, mesmo aqueles que não são eleitos. Porque Deus então concede essa graça comum a todos os homens, a todas as pessoas, mesmo sem merecer, mesmo que elas não sejam merecedoras ou que virão à salvação. Podemos sugerir ao menos 4 razões para Deus estender a essas pessoas a sua graça comum. Primeiro, podemos dizer que antes de Deus conceder a graça especial, que vamos falar dela mais à frente, Ele primeiro estende a sua graça comum. A sua graça comum é a porta de entrada, é a forma de Deus nos trazer a Ele. Primeiro, então, razão para que Deus nos estenda a sua graça comum: redimir os que serão salvos. Pedro diz que o dia do juízo e da execução final da punição está sendo retardado, porque ainda há mais pessoas para serem salvas. O Senhor, Ele não demora em cumprir a sua promessa. Ele apenas está retardando. Ao contrário do que que muitos pensam, né? Ele é paciente conosco, não querendo que ninguém se perca, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, conforme 2 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 9 e versículo 10. Podemos dizer que, de fato, essa razão foi verdadeira desde o princípio da história humana, pois se Deus quisesse salvar qualquer pessoa,
entre todos que compõem a humanidade pecaminosa, ele não poderia destruir todos os pecadores imediatamente? Nesse caso, não sobraria ninguém da raça humana. Ao contrário, o que Deus fez? Ele resolveu permitir que seres humanos pecaminosos vivessem algum tempo de modo a ter uma oportunidade de arrependimento e também para os que pudessem gerar filhos, capacitando gerações subsequentes a viver, a ouvir o Evangelho, que é o anúncio das boas novas, e consequentemente se arrepender. Que o desejo de Deus não é que o homem pereça. O desejo de Deus não é que o homem morra sem salvação. O desejo de Deus é que o homem se arrependa. Por isso que Deus não destruiu ainda toda a raça humana. Por isso que Deus não acabou com a raça humana. Porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele espera, Ele aguarda pelo arrependimento do homem. Segunda razão pela qual Deus estende a sua graça comum aos homens, para demonstrar a bondade e a misericórdia. A bondade e a misericórdia de Deus, elas são vistas somente na salvação dos crentes, mas também as bênçãos de Deus que Ele dá aos pecadores, principalmente aqueles que não merecem. Quando Deus ele é bondoso para com os ingratos, quando Deus é bondoso para os maus, conforme Lucas capítulo 6, versículo 35, essa bondade ela é revelada no universo, é demonstrada em todo o universo, para a sua glória, diz Davi. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança as suas criaturas. E aqui nós estamos falando daqueles que servem a Ele, não querem nada com Ele, né? Então, podemos dizer o seguinte, na história de Jesus, conversando ali com o moço rico, né? E a Bíblia diz que Jesus, quando olhou para aquele jovem, e o jovem estava completamente desorientado, perdido, a Bíblia fala que Jesus o amou. Jesus demonstrou compaixão para com ele. Jesus demonstrou misericórdia para com ele. Jesus o amou. Embora fosse um homem descrente, que no mesmo instante que recebeu as instruções do Senhor Jesus para que ele pudesse alcançar aquilo que ele estava querendo obter, que era a vida eterna, ele se afastou do Senhor. Ele preferiu a riqueza ao Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que o Senhor o amou. Deus derrama incontáveis bênçãos sobre todos os homens. E também indica claramente que essas são expressões de uma disposição favorável que Deus, de Deus que, podemos dizer, contudo, fica muito aquém da volição positiva exercida para lhes perdoar, suspender a sentença a eles imposta e segurar a salvação. Que coisa maravilhosa! Então, podemos dizer que não é justo, Deus retardar, não é justo Deus retardar a execução da punição que nos é devida pelo pecado e dar temporariamente bênção aos seres humanos, porque a punição não é esquecida. Vejam bem isso. Mas apenas retardada. O fato de Deus abençoar alguém, o fato de uma pessoa ser próspera, o fato de uma pessoa ser abençoada com saúde, financeiramente, ter uma vida tranquila, não significa que essa pessoa é uma pessoa salva. Não significa que a punição pela sua culpabilidade do pecado
foi cancelada. Não. O único meio de o homem se livrar da punição pelo pecado é através da graça especial, que vamos falar mais na frente dela. Mas por que esses pecadores, por que essas pessoas em pecado ainda continuam sendo abençoados, continuam sendo prósperos? Porque é a graça comum de Deus. O que é a graça comum de Deus? É a bondade, a misericórdia que estende a todos os homens por um dado período de tempo. Mas isso não significa que Deus cancelou, esqueceu da punição. Deus apenas retarda a punição na expectativa do arrependimento do ser humano. Deus mostra claramente que não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer na execução do juízo final, mas, ao contrário, ele se regozija, ele se deleita pela salvação de homens e mulheres. Lá em Lucas, no capítulo 15, o Senhor Jesus, quando falava ali da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho perdido, disse que há festa no céu, há um banquete no céu pelos anjos quando um pecador se arrepende. Veja que Deus, ele sente alegria na salvação e tristeza pela perdição do homem. Veja o que diz em Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, antes tenho prazer em aqueles que se desviam dos seus caminhos e vivam. E essa é a vontade de Deus, que nós possamos viver e não morrer. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Em tudo isso, o tempo de espera da punição dá uma evidência clara da misericórdia, bondade e amor de Deus. Ainda que a justiça de Deus incomode-o, ainda que a justiça venha ficar ali clamando por uma execução, pela execução da pena, por causa da santidade de Deus, Deus retarda a punição dessa pena justamente por causa da sua graça. E terceira razão pela qual Deus estende a sua graça comum seria para demonstrar a justiça. Quando repetidamente Deus convida os pecadores a virem à fé e consequentemente o arrependimento, né? E muitos destes recusam este convite, a justiça de Deus em condená-los é vista muito mais claramente, porque em Romanos diz que dos céus manifestam a ira de Deus sobre todos quanto cometem impiedade e injustiça. Contudo, por causa da teimosia do coração do homem, né? Coração duro, coração obstinado, a pessoa, por causa da dureza do seu coração, em vez de atrair a graça de Deus, em vez de estar debaixo da graça de Deus, estão debaixo da ira. Porque é muito importante, todos quanto estão debaixo do pecado, quantos estão subjugados pelo pecado, todos aqueles que entregam suas vidas ao pecado, eles não estão debaixo da graça, estão debaixo da ira de Deus. Porque somente na pessoa bendita de Jesus Cristo, pela fé, podemos escapar da punição pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E, por último, uma das 4 razões pela qual Deus concede sua graça comum ao homem, podemos dizer, para demonstrar
a glória de Deus. Deus, ele estende a sua graça comum a todos os homens, independente se essas pessoas são salvas ou não, têm fé ou não, se arrependeram ou não, Deus continua estendendo a sua graça. Por último, para demonstrar a sua glória. Finalmente, a glória de Deus, ela é mostrada de muitas formas pelas atividades dos seres humanos em todas as áreas pelas quais a graça comum está em operação. Podemos dizer, no desenvolvimento e no exercício do domínio sobre a Terra, na gerência, na administração deste planeta, homens e mulheres, eles demonstram e refletem a sabedoria do seu Criador. Tudo isso que o homem faz, que o homem cria, que o homem transforma, é uma manifestação da sabedoria, é uma manifestação da inteligência, é uma manifestação da glória do seu Criador. Nós apenas somos a imagem do Criador, a semelhança do Criador. Então, tudo que nós realizamos de bom, de forma inteligente, é uma demonstração da glória de Deus. Isso podemos dizer que comprova as qualidades dadas por Deus, as virtudes morais e a autoridade que Ele nos concedeu sobre as coisas. Embora todas essas, podemos dizer, essas atividades sejam contaminadas pelos motivos pecaminosos, essas atividades apenas, podemos dizer que refletem a excelência do nosso Criador. Portanto, essas atividades especiais que o homem desenvolve aqui nesse planeta, eles trazem a glória de Deus. Não de forma plena e perfeita, mas mesmo assim reflete a glória de Deus. Agora, finalizando, eu falei da graça comum. Eu quero falar da graça especial. Podemos chamar a graça especial de graça salvadora. O que é graça especial ou graça salvadora? É o favor imerecido de Deus, que emana do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por ela, Deus justifica o pecador, tornando-o filho de Deus, conforme João, capítulo 1, versículo 12, Efésios, capítulo 2, no versículo 8 e no versículo 9. A graça, essa graça, quando ela é absolvida, ela também nos faz morrer e ressuscitar com o Redentor, conforme Romanos, no capítulo 6, no versículo 3 ao versículo 5. Nesse caso, passamos uma nova vida. Morre uma natureza ruim, pecaminosa, e ressurge uma natureza restaurada e transformada pelo Espírito Santo. Nesse caso, passamos a ter uma nova vida e, assim, libertos da escravidão do pecado. Pela essa graça especial, pela graça salvadora, pela graça salvífica, nós somos libertos do pecado. Pela graça especial concedida por Deus, não teremos mais sobre nós o poder do pecado. Ou seja, o pecado, ele já não mais nos dominará, conforme Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 14. Não reine mais o pecado em vosso corpo mortal. Essa graça, a graça salvífica, a graça especial, a graça salvadora, que nos fez agradáveis a si, ou seja, a Deus, e agradável ao amado, ao Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo disse lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 6. O que ele quis dizer com isso? É que nós nos tornamos agradáveis a Deus não por nossos méritos,
mas pela graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso amado, o amado Salvador. Por tal motivo, podemos dizer que não existe diferentes graduações do amor de Deus pelos homens. Deus ama o Miqueia mais que o João. Deus ama o João mais que o Antônio. Não existe isso. O Senhor, Ele nos ama de forma igual. O Senhor ama todos os homens de forma igual. Profunda, é um amor profundo e um amor especial, um amor extraordinário, um amor inefável. O mais fraco dos discípulos, ele pode ser tão agradável a Deus como aquele que é mais espiritual. A graça não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, conforme Atos capítulo 10, versículo 34. Deus não recusa aqueles que vão a Ele. Vamos falar dessa graça salvadora, dessa graça salvífica com respeito à justificação. Paulo começa sua exposição sobre a justificação, referindo-se à graça de Deus como um presente. A graça é um presente, é um favor imerecido de Deus. As bases da nossa justificação são declaradas de modo variado. Embora justificação, podemos dizer que seja baseada na obra mediadora objetiva de Cristo em favor da humanidade. O canal pela qual este Salvador torna eficaz na experiência humana, podemos dizer que é a fé. Fé. A fé é a causa instrumental, não a formal, e tem o significado de uma viva confiança pessoal em que uma redenção perfeita e em um Salvador, podemos dizer, presente. Podemos dizer que o esquema resumido da salvação é, então, pela graça. O esquema da salvação foi pela graça. Por meio da fé, conforme Efésios 2:8. A graça aponta a fonte suprema do ato de Deus justificar o pecador mediante sua absoluta vontade e misericórdia. A fé, como resposta do homem ao ato de Deus em Cristo, é uma obra divina em nós, porque sem Deus, sem a misericórdia de Deus, sem a graça comum, nós não teríamos fé para receber a graça salvadora. Até para receber a graça especial, até para receber a salvação, que também é de graça, precisamos primeiro receber a graça comum, a misericórdia de Deus sobre nós, para que assim possamos ter fé e, respondendo com a fé, receber a graça especial. Paulo vê a abundância da graça, o dom da justiça. E do dom da justiça, repetindo, a abundância da graça e o dom da justiça, Paulo diz que são os maiores, os mais poderosos que a corrupção original da natureza. Mesmo quando as manchas adicionadas dos atos pecaminosos que cometemos são levadas em conta. Pois, diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça reina através da justiça para a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos, para finalizar esta mensagem, compartilhar com os irmãos alguns versículos interessantes, alguns versículos, eu separei aqui
alguns versículos importantes da Bíblia sobre a graça de Deus. Efésios 2:8, já mencionei em todo o meu estudo, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Indo para 2 Coríntios, no capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando Paulo estava ali falando a respeito do espinho na carne, que após ter visões celestiais, após ver coisas inefáveis, foi-lhe dado um espinho na carne para que ele não se gloriasse, para que ele continuasse reconhecendo o seu estado de humanidade. E aquele espinho, como diz a Bíblia, o mensageiro de Satanás vinha lhe incomodar, lhe esbotear, ou seja, jogar em rosto alguma coisa que ele teria feito no passado, mas ele orou ao Senhor para que retirasse dele aquele espinho, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você vai conviver com esse espinho e a minha graça vai ser suficiente na sua vida e você vai vencer. Não vai ser pelos seus méritos, mas sim pela minha graça. E ainda Paulo, em Romanos, eu diria que foi o apóstolo que mais entendeu sobre a graça de Deus. De todos os apóstolos, foi o apóstolo que mais escreveu sobre a graça, foi o que mais compreendeu essa questão da graça de Deus. No capítulo 5, no versículo 1 a 2, que fala sobre a justificação, né? Pois sois justificados pela fé, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso que devemos nos gloriar, na esperança da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 2, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Em Romanos, ainda no capítulo 6, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se você não deixa o pecado, se você vive no pecado, se você não consegue largar o pecado, porque você ainda está sendo escravo do pecado. Mas Deus quer estender a você a sua infinita graça, te libertar do pecado, para que você não esteja mais debaixo do jugo, debaixo da lei do pecado, porque o salário do pecado é a morte, a contraprestação do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, é a vida eterna. E no versículo 15 do mesmo capítulo diz: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Porque eu estou debaixo da graça? Porque Deus me libertou, agora eu tenho liberdade de pecar? Eu fui liberto para não pecar. Eu fui salvo para não pecar. Deus tirou o jugo, as amarras, para que eu tivesse poder de escolha e optasse por não pecar. Em João, no capítulo 1, no versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Graça e verdade. E todos nós recebemos a sua plenitude, com graça sobre graça. João capítulo 6, capítulo 1, versículo 16. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio do Senhor Jesus Cristo.
Conclusão. Como podemos ver, a humanidade, pela sua rebeldia, o seu pecado, deveria, com base no rigor da justiça e da lei de Deus, ser punida com o extermínio. Nós merecemos, porque Deus disse para Adão: no dia que pecardes, certamente morrerás. Logo, o salário do pecado é a morte. Mas Deus poderia já ter nos exterminado, acabado com a raça humana, mas Ele nos deu uma oportunidade e até a liberdade, a oportunidade de gerarmos filhos, para que eles também pudessem conhecer a glória, a graça, a misericórdia de Deus. Deus nos perdoou graciosamente o nosso pecado, diríamos indesculpável. Essa noção, ela precisa permear todo o nosso relacionamento com o Criador. Podemos dizer, Jesus disse a Paulo que a graça era tudo o que ele precisava. A minha graça é suficiente, a minha graça te basta. Logo, podemos dizer, que presente extraordinário, que presente precioso, que presente magnífico foi esse que Deus nos deu, que é a sua maravilhosa graça. E qual é a maior graça que Deus pôde nos dar? Qual é a maravilhosa graça de Deus? A maravilhosa graça de Deus é a possibilidade de nos reconciliarmos com Ele. A maravilhosa graça de Deus é a possibilidade de reatarmos a comunhão com Ele, de nos aproximarmos dEle e, sobretudo, de passarmos uma eternidade com Ele, uma eternidade de bênção, de vitória, através do Senhor Jesus Cristo. Logo, finalizando esse estudo, podemos dizer: quem não recebe Jesus, não recebe a graça. Quem não crê em Jesus, não crê na graça. Quem não tem Jesus, não tem a graça. Continua debaixo da ira, porque o Senhor Jesus é a maravilhosa graça de Deus. Quer ter a maravilhosa graça de Deus? Quer receber a graça especial? Porque a graça comum você já recebe. Todos nós recebemos. Todo ser humano. Por isso que você está vivo. Por isso que você está respirando. Por isso que você se alimentou hoje. Por isso que você conseguiu estar de pé. Porque Deus estendeu sobre a sua vida a graça comum. Mas é importante que você não somente receba a graça comum, mas também receba a graça salvífica, a graça salvadora. Que Deus, que você possa receber de bom grado esse presente. Porque, lamentavelmente, muitos homens não têm recebido esse presente. Têm virado as costas para esse presente. Simplesmente porque não acreditam, não têm fé e não crê no seu Criador. Deus em Cristo vos abençoe rica, poderosamente e abundantemente. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com você neste momento. Querido Deus, bondoso Pai, estamos muito agradecidos ao Senhor por esta oportunidade de compartilharmos mais um estudo bíblico com o teu povo, com a tua igreja, que nos acompanha através das redes sociais, através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube. Que Deus continue abençoando a todos, as famílias que estão nos acompanhando. Estenda a tua graça, a tua maravilhosa graça, a tua bendita graça sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém, amém.